Dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início, então, a mais um dia aqui da nossa temporada. Bom dia, Débora. Bom dia, Pai. Todo mundo que está aqui. Vamos iniciar fazendo uma oração. Eu vou orar e, em seguida, a gente vai ouvir o nosso louvor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos despertou. Pedimos a sua presença, Senhor, nesta programação, mesmo que online, que o Senhor esteja em cada lar aqui representado, que possamos ter a tua sabedoria, Senhor, que o Senhor coloque em nós agora o poder da compreensão da tua palavra, que será explicada através da Débora, que o Senhor esteja também iluminando as palavras dela para que falem de acordo com a tua verdade, Senhor. E também receba agora o nosso louvor que vamos cantar para te adorar. Agradecemos por este projeto chamado Upgrade, que o Senhor continue abençoando cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor agora com o hino Vou Me Entregar.
Senhor. Débora, mais uma vez agradeço a sua presença, que Deus te abençoe, através da palavra hoje, né? A palavra do Senhor nos alcance mais uma vez, que possamos aprofundar um pouco mais no conhecimento, né? Na revelação desse Deus tão maravilhoso, como você explicou. Obrigada. Amém. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Muito bom estarmos mais uma vez no início de mais um dia juntos, na presença de Deus, buscando a Deus. Esse é um requisito muito importante para aqueles que querem conhecê-lo. Quem quer conhecer a Deus precisa buscar a Deus, né? E eu falei sobre esse versículo com vocês ontem, mas a Bíblia é muito clara e é uma declaração do próprio Deus, embora tenha sido escrito por Jeremias, né? Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ontem nós falamos um pouquinho sobre como conhecer a Deus, sobre se é possível conhecer a Deus, e hoje nós vamos falar como conhecer a Deus. Porque às vezes parece tudo tão abstrato, né? E a ideia, o pensamento, o conceito, de fato é. Porém, como que isso acontece na prática? Eu também mencionei ontem sobre o fato de que muitas vezes, por muito tempo, a gente alimentou a ideia, a gente como humanidade, né? Alimentou a ideia de que vida espiritual é uma coisa. Agora, o meu papel, a minha vida é outra diferente, né? Então, por muito tempo, essa ideia equivocada de que, eu paro para fazer minhas obrigações espirituais, para cumprir meus deveres, depois eu volto para a vida normal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não é essa a proposta que Deus tem para nós. Se tem algo que eu tenho aprendido a respeito de Deus, é que Deus é um Deus de rotina. Embora a gente goste muito das manifestações extraordinárias de Deus, Deus trabalha com processos que muitas vezes são longos. O caminhar com Deus é uma jornada que tem começo, meio e com a graça dele jamais terá fim, né? Então, é um processo onde nós não somos espectadores, nós somos protagonistas. Aí, mas o protagonista não é Deus? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: ele é o diretor, nós somos protagonistas. Porque Deus, quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente entende que ele quer nos ensinar, que ele quer nos orientar, que ele quer criar em nós pessoas que são capazes de tomar boas decisões, pessoas que são capazes de ter boas atitudes. Ele vai ensinando a gente. E ele nos conduz nesse processo de modo que nós somos os principais agentes da nossa vida espiritual. Claro que é o Espírito Santo que vai atuando por meio de nós, claro que ele é a figura principal de tudo isso. Mas somos nós, ele age em nós, através de nós. E como que a gente pode alcançar isso, né? Como que a gente pode buscar isso? Então a gente sempre fala, toda vez que a gente fala, que a gente tem que ter comunhão com Deus, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, orar. E muitas vezes eu ouço as pessoas falando sobre isso de um jeito muito automático. Gente, de verdade, eu já vi, eu conheci pessoas que até fazem isso para cumprir requisito, mas não tiram proveito do que estão fazendo. É sobre fazer a coisa certa e não deixar a coisa certa te acertar. É possível a gente fazer isso. Fazer para mostrar, fazer para cumprir requisito, fazer para provar para alguém dentro da nossa casa, da nossa família, que a gente é mais santo, que a gente é melhor, enfim. Não vai adiantar nada. Quando a gente quer conhecer a Deus, quer viver essa experiência, quer a cada dia crescer no conhecimento de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, buscá-lo humildemente. E como que a gente busca a Deus? Como que, né? Então, básico, a gente busca a Deus através da oração. Primeira coisa, nos aproximarmos de Deus em contrição. Elevarmos o nosso pensamento a Ele. É tão trivial isso que eu tô falando para vocês, né? É tão arrozinho com feijão, vamos dizer assim. Gente, mas muitos vão deixando de fazer isso, vão perdendo essa iniciativa de ir a Deus humildemente, apresentar-se diante de Deus e falar com Ele. Então, a oração é uma das principais
principais maneiras e formas da gente entrar em contato com Deus. A gente precisa falar com Ele, a gente precisa se apresentar diante de Deus e a gente precisa se apresentar em humildade, a gente precisa se apresentar em contrição, a gente precisa em submissão, no sentido de Senhor, teu filho, tua filha, estou aqui na tua presença, obrigado por me ouvir. Obrigado porque eu sei que o Senhor me vê. A gente precisa declarar para Ele que a gente, se você ainda não conhece, não confia, a gente precisa dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu desejo te conhecer. Quando as minhas meninas eram pequenas, a gente comprou para elas um DVD de um grupo musical chamado Crianças Diante do Trono. Eu me apaixonei pelos DVDs das Crianças Diante do Trono, porque ele propunha uma ideia e uma relação com Deus que eu achava muito fofa e muito real, né? Então tinha uma musiquinha que falava assim: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus, eu não mereço, mas sei que foi o Senhor que quis ser o meu amigo primeiro. E era uma musiquinha tão fofa, tão singela, porque ela falava de buscar a palavra. E era, né, com imagens infantis e tal. E é sobre isso, sabe? É sobre, em primeiro lugar, querer. E, gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece. Embora o inimigo de Deus esteja ao nosso redor como um leão que ruge buscando a quem tragar, o Senhor está sobre nós, atrás de nós, na nossa frente, ao nosso redor. É isso que diz o Salmo 139. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a sua mão. E sabem, a Bíblia é cheia eh, de promessas e garantias de que o Espírito Santo está conosco, de que a palavra é o nosso guia. Então, se eu desejo conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso me expor a esse Deus. Eu preciso me expor ao Espírito de Deus. Eu quero ler alguns versos bíblicos aqui, né? Jesus, quando ele, antes um pouco dele ir embora, antes um pouco dele morrer, ele fez uma oração que foi a oração sacerdotal de Jesus. A gente leu alguns versículos dela ontem, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas Jesus orou por nós, orou por mim, orou por você, e orou pelos discípulos, e ele foi muito claro quando ele disse: Eu não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que virão a crer, né? E aí ele fez um pedido também, João 17, verso 17, que ele disse. Santifica-os ou consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, uma fonte confiável de revelação, de conhecimento de Deus é a palavra de Deus, certo? E é através da palavra de Deus que a gente conhece Jesus. E, gente, eu tenho ouvido pessoas, eu fico louca com isso, eu falo, não é possível. Elas, muitas vezes, dizem ser cristãs, seguidoras de Cristo, aceitam Jesus e menosprezam a Bíblia. Como que é possível uma coisa dessas? Temos visto isso. Vivemos para ver isto. Outro dia não, faz um tempinho, uns 3, 4 anos atrás, uma amiga que foi membro da nossa igreja. Hoje não é mais, não consigo compreender muito bem qual que é a definição, mas enfim, ela me mandou um vídeo para eu assistir de um determinado pastor. Era uma entrevista que estava sendo feita com ele. E ela me mandou porque ela gostou, porque ela apreciou e ela queria saber o que que eu achava. Mas esse pastor, em algum momento da entrevista, diz o seguinte, que o problema dos evangélicos no Brasil é a Bíblia. Aí quando ele falou isso, eu falei, não, não é possível, ele não está falando uma coisa dessas. O problema dos evangélicos. Eu vou até falar o nome dele para vocês, porque isso está na internet. E aí, quando você ouvir esse pastor falando, você já fica com 10 bandeiras vermelhas assim acionadas para você se preocupar. Porque eu falo, gente, se nós perdemos a Bíblia como nosso referencial, aí acabou. Aí o que que vai nos guiar? Né? Esse foi o pastor Caio Fábio. E eu já vi ele fazer declarações bem semelhantes a essa, né? De que eu fico pensando, a forma como ele fala é como se ele mesmo o coração dele, a intuição dele estão muito acima da Bíblia. Então, ele intui Jesus. Por sua intuição, ele conhece Jesus. Aí cita a Bíblia às vezes,
Mas eu fico pensando, e aí? É bom ou não é? Devemos seguir ou não devemos seguir? Né? Então, a palavra, a gente não pode se afastar da palavra de Deus. É ela a fonte confiável de revelação de quem Deus é. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Porque ela, e olha o que Jesus falou para os seus discípulos, é, ainda dentro desse contexto, né, de despedida e tudo mais que ele estava. João 14, verso 8. Não, João 16, verso 3. Ele estava orientando os discípulos, porque ele, tô indo embora, vocês vão ficar aqui, tomem cuidado. O que que ele falou aqui, ó? João capítulo 16. É, 16, verso 12. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Jesus falou assim para os discípulos, porque, gente, eu fico pensando, às vezes hoje, é, com tanta informação, tanta gente apontando para tantas direções, como saber se de fato estamos buscando a Deus ou não, né? Se é isso ou não. A gente vê muita gente na internet defendendo ideias muito diferentes em relação à mesma palavra. O que que a gente faz? Como que faz? Só tem um jeito. O Espírito de Deus, ele os guiará a toda a verdade, foi o que Jesus falou. Então, infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, elas não querem a verdade. Elas querem estar certas. É muito diferente você querer a verdade e você querer estar certo. Porque se eu quero estar certo, eu vou buscar coisas que confirmem o que eu penso e não que coloquem em xeque aquilo que eu penso. E aquilo que é diferente do que eu penso, eu vou ignorar. É assim que se comporta aquele que quer estar certo e não quer saber a verdade, né? Então, nós precisamos buscar a Deus através da sua palavra, que é uma das principais fontes da sua revelação. Se a gente perder a referência na palavra, gente, a gente perdeu tudo. Porque aí, uma vez também eu ouvi uma moça, uma atriz, contando de uma experiência espiritual. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que a experiência é muito valorizada, né? Ah, o que você sentiu, a emoção que você teve, né? O que o meu coração me falou. Essa moça é a Fernanda Souza. Acho que é Fernanda Souza mesmo. E ela estava contando sobre uma experiência espiritual dela, certo? Mas foi interessante, porque em momento algum ela citou ou mencionou a Bíblia. Ela falou do que ela sentiu, ela falou do que ela viveu, ela falou da emoção, ela falou do desejo do coração dela, e começou bem, mas enfim, tudo não passou de uma mera experiência emocional que não tem capacidade de sustentar uma vida e uma rotina como a que a gente enfrenta hoje. Uma vida e uma rotina que exigem de nós decisões, que exigem de nós postura diante de situações que a gente enfrenta. Se eu e você nos guiarmos por nós mesmos, pelo nosso coração, pelos nossos desejos e pelas nossas impressões, nós estamos perdidos. Somos presas fáceis na mão do inimigo e ele vai fazer de nós o que quiser e a gente ainda vai acreditar e pensar que a gente está fazendo a vontade de Deus. Mas, ó, infelizmente, muitos que buscam essa experiência com Deus, essa experiência com esse Deus, não estão tão preocupados em fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Então, conhecer a Deus consiste em buscá-lo através de sua palavra. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que certos protocolos muito engessados me atrapalham. Tem gente que é mais criteriosa, mais metódica. Então, por anos da minha vida, eu lutei com a questão do devocional, né? De fazer o devocional, o tempo do devocional, o horário devocional. Quando as minhas meninas eram pequenas, o culto familiar. E olha, sabe quando que eu consegui, sabe como, né, que eu consegui consolidar esse hábito? Quando eu flexibilizei. Em que sentido? Se a gente acha que tem que ser todo dia,
no mesmo horário, no mesmo lugar, e do mesmo jeito, talvez isso não funcione para todas as pessoas. Para algumas pessoas vai funcionar. Para algumas pessoas vai precisar ser assim, todo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário, do mesmo jeito. Comigo isso não funcionou, porque embora eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, eu gosto de ter horário para fazer as coisas, mas eu não gosto de fazer tudo igual todo dia, certo? Eu tô, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu gosto de ir pra academia, prefiro ir pra academia todo dia bem cedo. Mas sabia que às vezes eu vou em academia diferente? Eu tenho um plano que eu posso usar academias. Às vezes eu vou numa academia diferente. Às vezes eu faço um caminho diferente para ir para academia. Eu preciso fazer isso. Para mim isso funciona. Às vezes todo dia tudo igual. Então, eu encontrei para minha vida materiais diferentes, dias diferentes, lugares diferentes, momentos diferentes para fazer a mesma coisa. E isso me ajudou e me favoreceu. Quando as minhas meninas eram pequenas, e a gente tinha aquela rotina de ir para a escola todo dia, teve época que elas estudaram de tarde, teve época que estudou de manhã, e você colocar o culto familiar no primeiro momento do dia, tudo isso. Gente, o que que eu fazia? Punha a música tocando na sala para elas já saberem que é o momento, que tá na hora, porque você tem que ter um condicionamento também, né? Mas acontecia às vezes, da gente tá naquela correria, não vai dar tempo da gente parar e fazer o culto como a gente deveria. Por isso a gente desiste de fazer o culto? Não, vamos fazer no carro. Aí você vai. Então, tem coisa, gente, que se a gente engessar demais, a gente atrapalha. E o Espírito de Deus não está limitado a um lugar, a um momento, a um jeito de fazer as coisas. Eu tinha uma colega que ela falava assim: não, tem que ser todo dia, em casa, primeiro horário, das 6 não sei o que lá, e de noite. Eu falo, gente, se fosse então eu vou desistir, porque eu não tô conseguindo fazer desse jeito aí. Mas a questão é que a gente não pode desistir. E se expor ao Espírito Santo não é só fazer o seu devocional todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, no mesmo lugar. É buscá-lo ao longo do dia. Como os hinos tantas vezes me ajudaram e me ajudam até hoje, como Deus falou comigo tantas vezes através de canções. Então, quando a gente escuta louvores, hinos, mensagens musicais, isso também vai preenchendo o nosso coração e a nossa vida, e Deus vai fazendo parte da nossa rotina. Com as minhas crianças, eu buscava colocar rotinas espirituais em casa. O que são as rotinas espirituais? São aquelas coisas que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente tinha, por exemplo, a música de sábado. Nós temos um repertório de músicas de sábado. Músicas que a gente colocava todo pôr do sol. E a cada tempo, a cada época, essa música mudava, porque, né, depois que você se acostuma com uma música. E se você perguntar para minhas filhas hoje, uma tem 20 anos, a outra tem 17, qual que é a música de sábado aqui em casa? A última, depois de quando elas foram embora. Elas sabem. Quando escutam, elas lembram de mim, elas lembram do pai, elas lembram do pôr do sol aqui em casa. E a gente precisa ir criando essas rotinas que vão trazer para a nossa vida, para a nossa lembrança, para nossa memória, a presença de Deus na nossa vida. Eu falo que eu olho para minha vida, eu falo, minha vida tem trilha sonora. E tem, eu gosto muito de música. E os louvores são maravilhosos. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a música que a gente escuta, né? Então, queremos conhecer a Deus, a gente precisa se expor. É oração, é estudo da Bíblia e é contato com Deus ao longo do dia por meio daquilo que Ele disponibiliza para nós. Porque eu falo, gente, vai existir um momento, vai chegar um momento, a Bíblia diz, que as pessoas terão fome e sede da palavra, mas elas não vão encontrar a palavra. Mas sabe por que que elas terão fome e sede da palavra? Porque elas estarão desesperadas. E eu orei e pedi a Deus e peço a Deus até hoje, Senhor, me dê fome e sede da tua palavra. Às vezes a gente não quer estudar a Bíblia. Às vezes a gente não quer ler a Bíblia. Não é assim? Acontece. Aí o que que a gente faz? Então eu não vou ler. Se eu não quero, eu não vou ler. Só vou ler quando eu tiver vontade. Faz isso pra você ver. Você vai ter cada dia menos vontade. Mas eu orei por isso pelas minhas filhas. Eu pedi para elas, para Deus, que elas tivessem, cada uma delas, a experiência delas com Deus. Porque, gente, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E a minha experiência espiritual, embora possa inspirá-las, né? E eu falava até sobre isso com a Cláudia ontem. E a nossa experiência espiritual, ela pode inspirar nossos filhos, mas eles precisam, cada um deles, ter a sua experiência com Deus, né? Então, o como conhecer a Deus, gente, não é complicado. A gente não precisa engessar as coisas. A gente não precisa pensar que Deus só está restrito a um lugar, a um jeito, a uma forma. Queridos, Deus vai visitar as pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Jesus aparece para elas em sonho. Eu conheço pessoas que dizem: quem me deu a estudo bíblico foi Jesus. Que a pessoa não tinha a Bíblia como a gente tem.
não tinha acesso ao que a gente tem. E vocês acham que o Espírito Santo deixa de estar lá, deixa de trabalhar, deixa de operar, deixa de atuar? Não deixa. Ele vai em todos os lugares, está em todos os lugares. Então, o Deus está à distância da nossa oração, do nosso coração que clama, que pede, que solicita a presença dele, que busca. E não tem nada melhor do que ouvir Deus falando com a gente. Porque Deus fala conosco, ele se revela. Então é a oração, que pode ser todo dia, toda hora, em qualquer lugar, do jeito, aonde você quiser. Tenha momentos para orar, onde você vai separar para orar. Isso é muito importante. Não pode ser todo dia, toda hora, só no meio de tudo. Não. Nós precisamos de momentos específicos para orar e buscar a Deus. Mas quando isso não acontecer, não pense que agora você não pode mais acessar, certo? Então, ao sair de casa, às vezes, correndo. Hoje isso acontece muito menos, quase nunca, porque moramos eu e o Richard, não tem criança pequena para cuidar, a minha rotina eu que tenho que cuidar, então, enfim, né? Eu não preciso cuidar dele. Então, hoje, muito raro eu sair correndo desesperada de casa sem tempo para fazer a oração, ler minha Bíblia, tá muito raro, muito. Mas caso aconteça, isso não significa que eu não possa ir no caminho falando com Deus, declarando para Ele que eu quero Ele do meu lado, que eu quero Ele comigo, que eu desejo a presença de Jesus, que eu preciso do Espírito Santo. Vocês acham que Deus vai deixar de ouvir, de atender essa oração só porque eu não parei como eu deveria, naquele jeito ideal? Claro que não. Então, e outra coisa muito importante, Deus se revela através da natureza. Romanos, gente, capítulo 1, diz assim, olha, nossa, esse capítulo 1 de Romanos, ele é muito poderoso. E ele fala assim, ó, capítulo 1, verso 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Romanos 1,19. A natureza revela o Criador, os atributos dele. Mas sabem, talvez o único requisito necessário e indispensável para que a gente conheça a Deus é querer de verdade. Porque aquele que quer, aquele que deseja e aquele que busca jamais será negligenciado. Mas nunca, nunca. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e que ele procura aqueles que desejam fazer a sua vontade, aqueles que querem intimidade com ele. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, ele quer que a gente conheça ele. Se nós fizermos esse movimento, ele já fez. Quando nós pensamos, eu quero, ele já estava pronto, ele já estava disposto. A gente não precisa complicar as coisas. O como é muito simples, só depende de uma atitude do nosso coração. E caso a gente não queira, caso a gente não tenha vontade, a gente pode dizer: Senhor, me dá vontade. Eu quero querer. E até aí Deus atua. Até aí Deus opera. Até porque a Bíblia diz: é Ele que opera em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Queridos, nessa manhã, nesse dia, o que a gente precisa carregar com a gente no nosso coração é que Deus, ele é um Deus de rotina. Ele pode acordar com a gente, caminhar com a gente, e estar ao nosso lado e ser a última pessoa com quem a gente fala antes de adormecer. Embora ele não faça é, coisas extraordinárias todos os dias, porque é isso que faz chamar a atenção das pessoas, ele é um Deus de processos. Ele é um Deus de jornada. E a gente precisa querer fazer essa jornada com ele, caminhar com ele. E a gente precisa se expor ao Espírito, desfrutar de tudo que ele tem para nós. A sua palavra, o Espírito Santo, as músicas, as mensagens maravilhosas que a gente encontra. Até num podcast você vai aprender sobre Deus, você vai conhecer a Deus, você vai fazer contato com ele, né? Se a gente souber escolher o que a gente vê, o que a gente escuta, o que entra no nosso coração, a gente está permitindo que ele se revele. E a gente vai estar todos os dias na nossa rotina, vivendo na presença de Deus, andando com Ele, conhecendo, enfim. É sobre isso. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com vocês. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir ficar no bate-papo, porque hoje a rotina tá pesada. Então, só hoje e amanhã, quinta e sexta, a gente tá de volta junto, tá? Se tiver alguma coisa depois que eu puder colocar no grupo, né? Alguma coisa assim também, estou super, super aberta, tá bom? Mas eu quero orar com vocês aqui e despedi-los para que a gente possa encontrar então amanhã, tá bom? Vamos orar. Deus eterno,
Nosso Pai bondoso e querido, que bom, Senhor, saber que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende também. Obrigado porque, embora o Senhor seja um Deus tão grandioso, tão poderoso, o Senhor também se inclina para ouvir a nossa voz. E o Senhor jamais despreza o desejo do nosso coração de te conhecer. O Senhor sabe que, por sermos pecadores, muitas vezes nos atrapalhamos, ó Deus, na nossa rotina espiritual, nas atividades que nos levariam para mais perto de Ti e nos fariam conhecê-lo mais. Mas é por isso, Senhor, que humildemente hoje te pedimos e autorizamos que o Teu Santo Espírito venha e opere na nossa vida. Desperte em nós a cada dia, Senhor, o desejo de te conhecer. Coloque, Senhor, em nós o prazer de estar na Sua presença e de conhecermos o Senhor através da Sua palavra. Porque, Senhor, é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos. E nós sabemos que essa necessidade o Senhor supre invariavelmente. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer tempo, de qualquer forma, o Senhor pode suprir a nossa necessidade de Ti, do Teu Espírito, da Tua palavra, da Tua direção, da Tua unção. Faz isso por nós, ó Deus, e faz isso em nós a cada dia. A nossa parte é simples, mas às vezes não é fácil para nós, porque a gente se atrapalha no meio de tudo que a gente tem que fazer. Mas nos rendemos a Ti, a nossa vida, o nosso coração, os nossos desafios. E temos a certeza de que, às vezes, o pouco que temos a oferecer, o Senhor pode multiplicar e fazer crescer. Como uma semente se torna uma árvore. Essa semente colocada no nosso coração pode se tornar um relacionamento grande, forte, poderoso e muito frutífero. E é isso que nós desejamos. Mais uma vez, entregamos nossa vida, nosso coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Obrigada, Débora. Deus abençoe seu dia e sua rotina também. Obrigada pela Amém. mensagem de hoje, foi maravilhosa. Amém. Perto Graças da a igreja eu ia falar aqui quantos gostaram, né? Perto da Deus. igreja. Eu amei. Que E bom, acho que graças a todo mundo Deus. gostou também. Então, pra gente, antes de você ir malhar, coisa que todos nós deveríamos estar fazendo também, vamos tirar uma foto aqui da tela. Hoje a gente está com mais pessoas. Vamos registrar esse momento. Se alguém quiser abrir a câmera, esse é o momento. Se quiser ficar fechadinho, por favor, fique assim. Vamos lá, um, dois, três e prontinho. Então, pessoal que assiste depois a gravação pelo YouTube, fica o nosso convite para participar ao vivo aqui com a gente, que é mais emocionante. Depois, agora, a gente tem esse momento de bate-papo, que não fica gravado, né? Uhum. Então, é o nosso convite para você participar aqui com a gente. Eu vou encerrando aqui a gravação e até amanhã. Até.